Direto da redação. Mas deixa eu chegar a Brasília, já que eu estou falando essa fraude do INSS, deixa eu chamar o meu querido Wilson Souza, economista, que está em Brasília e está acompanhando os desdobramentos dessa fraude. Bom dia, Wilson. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa, bom dia a todos os ouvintes. Estava com saudade, Roberto. Tanto feriado, Roberto. A gente acaba por ficar aqui um tempo. As crianças na escola, Roberto, estavam se confundindo na cabeça. Elas saíram de Coelhinho da Páscoa indígenas com Tiradentes e multadas no Cavalo de São Jorge, Roberto. Porque é tanto feriado que elas confundiram. Muito feriado. São Jorge é o padroeiro aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E foi muito festejado. São Jorge é um dos santos mais devotados no mundo, sabia? E São Jorge, você tem a diferença entre São Jorge e Ogum, porque aqui no Brasil ele é sincretizado na Umbanda e no Candomblé como Ogum. Agora, só que Ogum existe há mais de 10 mil anos. Lá nas tribos africanas, a figura de Ogum. São Jorge é mais recente. São Jorge, ele é um santo, surgiu há 2.000 anos. Mas aqui no Brasil... na Capadócia, que hoje é a Turquia, né? Lá na Turquia. Mas aqui no Brasil, o que aconteceu? Os negros, quando vieram para cá, trouxeram o Ogum, né? Vieram com a devoção ao Ogum. Como havia a Inquisição, a Igreja Católica muito intensa aqui, impondo a devoção aos seus santos, e São Jorge era o santo padroeiro do rei, do imperador Dom João VI, de Portugal também. As cores aqui eram, né, aqui no Rio de Janeiro, por isso o Rio de Janeiro talvez devote tanto São Jorge. Nós mostramos isso aqui ontem. Mas é o que aconteceu, o candomblé, o negro, quando chega aqui, ele quer devotar Ogum, ele começou a projetar na figura de São Jorge Ogum. Sim. Aí veio o secretismo, mas o Ogum, ele é anterior ao São Jorge. E ontem eu vi que você participou aí de uma resenha muito boa aí, eu tenho até imagens que eu vou mandar aqui pro Júlio, para ver se ele coloca aqui, que foi você entrevistando um Ogum. Não foi isso? Ontem aí, participando de um podcast em Brasília, não foi? Como é que foi essa história? Oi, Roberto. A gente ontem estreamos um podcast aqui chamado Resenha de Jorge, aqui na Casa de Jorge, aqui em Brasília, meu amigo Fernando Antonial, e foi muito legal, porque foi um encontro ecumênico, Roberto, né? Eu, como católico, e fui entrevistar um dos maiores Ogãs que tem no Brasil, né? Que é o Tião Casimiro, né? E foi um papo muito legal, ele deu uma aula, Roberto, falando isso tudo, inclusive dessa história, né, de Ogum e São Jorge da Capadócia. Ogum, então, até porque Ogum era negro, né? E São Jorge não, então ele deu, né? Foi falando ali sobre esses temas, ele falando das músicas, né? Ele é um músico com mais de 500 composições no samba, enfim, no candomblé. E foi um papo muito legal mesmo. Ele é uma lenda, né? Já está com seus 60 e poucos anos, não vamos aqui divulgar a data do nosso quantos anos ele tem, mas já está com mais de 60, Roberto. E assim, é muito legal, porque, olha aí, olha o nosso amigo aí, é uma figuraça, Roberto, uma figuraça. Ele tem algumas, ele tem uma voz muito impostada dessa forma, assim, foi muito bacana essa entrevista. Vamos ouvir um pouquinho aqui, por favor. O cara me chega de preto e pediu para tocar. Eu tive que dizer para ele uma gracinha. Eu digo, não, amigo, não faça isso. É falta de respeito na casa dele. Ele estava lá com o pai de santo dele de branquinho. Então tem que ter esse respeito. O Ogã tem que ter esse respeito com a casa do santo e o santo. Sim. O Fernando, você acha que esse momento hoje que o mundo vive, que o país vive, essa transformação, essa inclusão, que todo mundo fala de inclusão, mas você acha que a intolerância ainda ela está muito forte nessa questão da religião, da religiosidade? Eu acho que existe uma intolerância grande. Só que a gente está acompanhando um fenômeno de algum tempo do embranquecimento dos terreiros. Você vê que hoje, cada dia mais, aquele, vamos chamar público, né? Aquele público da Igreja Católica da década de 50, sim, hoje tem procurado religiões afro. E, ao mesmo tempo, está havendo um empretecimento de muita igreja evangélica. Você vê que isso é um fenômeno social. Isso já tem tese de mestrado escrito sobre isso. Isso é um fenômeno social. Isso faz com que a discriminação mude o formato dela.
você pode reparar, hoje você tem grupos que defendem claramente que a igreja... O Wilson, muito bom. culto... O Tião Casimiro, inclusive, ele tem um vozeirão que ele grita lá, ele canta com Elzo Belmonte. Ele chegou na aldeia, caô, caô. Já vi algumas coisas dele. Agora ele fala aí... Ele tem um slogan, ele fala assim, vai vendo, vai vendo. Olha só, essa tese aí que o seu parceiro ele levantou é verdade, o embranquecimento dos terreiros e o empretecimento dos templos evangélicos. Isso é um fato, tem tese realmente sobre isso, eu já li várias coisas sobre isso. E a maior evidência disso é que o sul do Brasil hoje é onde a Umbanda e as religiões afro mais cresceram, sabia? A região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, essas regiões. E é um fenômeno que vale a pena a gente discorrer isso aqui até em outra participação aqui. Mas deixa eu chamar... Um papo, hein, Roberto? Só para finalizar esse papo, foi um papo que quando eu perguntei para ele, né, da morte do Papa, o que um grande líder, né, da Igreja Católica, e do mundo, não só da Igreja Católica, mas do mundo, né, a gente está vendo todas as referências que está tendo lá no Vaticano, e ele responde para mim, toda vez que a gente perde um grande líder religioso, é uma perda, Roberto, o mundo, né? Então, para surgir uma outra pessoa com tamanha bondade, com tamanho coração, como o Papa Francisco tinha, né, com algumas polêmicas também, é difícil. Então, você vê que a gente conversa, Roberto, com pessoas inteligentes, e a gente fala ali, como eu falei, é um encontro ecumênico, né, um encontro que a gente fala ali das religiões, mas com um propósito maior que é Deus, né, Roberto? Então, assim, ele é uma pessoa muito bacana, eu adorei a entrevista, foi fantástico. Foi. Agora, Resenha do Jorge é o nome do podcast, para dar uma canja aí, né? Tá aí no YouTube, o pessoal que quer curtir, vai gravar sempre, é um cenário muito bonito. Mas, Wilson, agora vamos voltar aqui para o nosso planaltino, aqui para o Planalto Central, porque está pegando fogo. E essa treta, essa fraude no INSS aí, o que é isso? 6,3 bilhões? Roberto, é muito dinheiro, né, Roberto? Muito dinheiro. Roberto, o que está acontecendo? Essa fraude está gerando muitas especulações. Eu vi que você postou aí agora há pouco em uma matéria. Estão querendo, né, lógico, incriminar, né, a situação lá do Fernando Lula, enfim. Mas essa fraude, Roberto, ela acontece internamente e por sindicatos, empresas, enfim, né, que oferecem, né, aos aposentados aí. A gente vê a todo momento isso, golpe em cima dos aposentados, golpe em cima dos velhos e crianças, né, Roberto? Porque são pessoas mais fragilizadas aí. E as associações oferecendo, né, mundos de fundos para ele, acaba por incluir, né, descontos e transportes. Isso está acontecendo um desvio enorme. Está sendo apurado, mas a questão política, Roberto, como a gente fala aqui em Brasília, sempre ela prevalece, né? Então, qualquer coisa que acontece, a culpa ou é do presidente ou é do ex-presidente. Essa polarização, ela está indo muito para dentro do judiciário, né? Então, esses fatos realmente estão sendo apurados aí para ver o que vai acontecer. Mas, Roberto, de fato, tem uma frase, tem uma fala do presidente do TCU, Vital do Rego, né? Ele fala que o Brasil vai colapsar, Roberto, com relação à Previdência, né? Esse rombo da Previdência aí, isso gera, lógico, né, todo um desconforto aí, tudo uma questão, mais um gargalo, né, dessas fraudes, para sair esse dinheiro da Previdência. Mas a Previdência, Roberto, ela já está em colapso há bastante tempo. Para você ter uma ideia, Roberto, de 1987 para o ano de 2024, cresceu a população de pessoas com mais de 60 anos em 264%, Roberto. Enquanto a população economicamente ativa, Roberto, ela só cresceu 70%. Então, Roberto, você vê um disparate nessa situação, né? Enfim, essa questão da fraude contribui, lógico, para um caos dentro da Previdência, mas esse caos já está anunciado, Roberto, né? O ministro Vital do Rego, do TCU, ele já avisava, nós temos que ter alguma providência. A população economicamente ativa, Roberto, é muito menor do que ativa. Não tem como daqui 5 anos, vou botar 10 anos, Roberto, daqui 5 anos, as pessoas talvez não vão conseguir mais se aposentar pela Previdência, porque essa conta ela não está fechando, né? Tem um gráficozinho, não sei se você está com essa foto aí. Você tem essa foto aí para a gente colocar aí? Do gráfico? Não tenho essa foto. É uma tabelazinha, Roberto, que eu até coloquei aqui, ó, mas eu tenho os dados aqui, ó. Hoje vamos trabalhar no universo de 203 milhões, né, de a população no Brasil. 203, 210 varia um pouco. Nós temos, Roberto,
desses 203, nós temos 43 milhões de empresários, certo? Sendo que desses 43 milhões, 90% é pequeno e médio empresário, ou seja, 10% são os empresários grandes. Nós temos 12 milhões de funcionários públicos, né? Aí, Roberto, essa é uma conta positiva, né? Tem os funcionários públicos. Nós temos 39 milhões de aposentados e pensionistas, né? Nós temos 53 milhões de crianças de 0 a 18 anos que não estão trabalhando, enfim, 53 milhões de crianças e adolescentes. E nós temos, Roberto, 56 milhões no Bolsa Família. Então, Roberto, quando você soma essa conta, você tem 43% de empresários do funcionário público. E quem é que sustenta essa conta? Nós temos 148 milhões de pessoas que não estão produzindo, que não estão pagando seus impostos, que estão vivendo da economia informal, né? Enquanto nós temos 43 milhões de empresários, Roberto. Então, assim, esse anúncio lá de trás, do Vital do Rego, que já falava do TCU, a Previdência está em colapso, a gente sempre falou a reforma da Previdência. Então, o Brasília, Roberto, tem um debate e ele é muito de difícil compreensão, tecnicamente falando, eles não conseguem fechar essa conta. E um rombo desse hoje, né, na Previdência, ele vai, vamos trazer esse colapso mais rápido, né? O que a gente tinha uma estimativa, daqui 10 anos, talvez, a Previdência vai complicar, e agora encurta esse processo, Roberto, tirando tanto dinheiro aí dos aposentados aí. Wilson, eu só preciso fazer aqui algumas pontuações. A Previdência Social, ela é alimentada por contribuições, quem trabalha, né, o sistema de repartição, aqui não é sistema nem de capitalização, é repartição. Quem está contribuindo agora está pagando a aposentadoria de quem já está recebendo a aposentadoria. E futuramente, quem vai entrando novo no sistema vai sendo alimentado por quem entra. Então, essa conta realmente ela não fecha. Mas a Previdência não tem só isso como fonte de arrecadação. Ela arrecada dinheiro de loterias, que é uma parte destinada à Previdência, de jogos. Ela tem outras fontes de arrecadação que alimenta esse sistema justamente porque é preciso sustentar quem não tem condições de pagar a Previdência, né? O cara que não pagou, não contribuiu, tem direito a LOAS. Então o sistema de captação ali ele é muito eficiente, não vem só daí. Agora essa distorção, agora criada aí reevidenciada agora nessa recente operação, ela não está tirando dinheiro propriamente do caixa da Previdência. Ela está tirando dinheiro que a Previdência está pagando já o aposentado, que é descontado em folha, né? De forma irregular, muitas vezes. Aposentado, né, Roberto? Nem autorizado foi, então está tirando dinheiro daí. E o outro ponto também que as pessoas falam, porque eu acho que as pessoas não explicam muito bem com relação à Previdência Social, a reforma trabalhista, lá no governo Temer, ela deu uma derrubada na Previdência. Por quê? Porque ela permitiu a informalização, ela tirou um monte de gente do mercado de trabalho, permitindo que a pessoa se constituísse como MEI, que tem uma contribuição muito menor e que reduz ainda essa contribuição com a Previdência Social. Então, na verdade, um arcabouço todo criado pelo governo, lá atrás no governo Fernando Henrique, criada a DRU, Desvinculação de Receita da União. O que é isso? Permite a retirada de uma parte do caixa da Previdência para pagar juros da dívida. Então, assim, o governo ele criou um arcabouço que está fulminando a Previdência Social. Só para a gente assim contextualizar que realmente o ministro Vital do Rego ele tinha razão quando ele falava a Previdência vai colapsar, mas ele apontava apenas um sintoma do que estava fazendo. Exatamente, só um sintoma. Mas são vários sintomas, são vários furos, é um barco assim com vários furos. Mas eu gostaria agora, Wilson, de chamar a atenção para você, porque nesse caso agora da operação de ontem, da fraude, os beneficiários eles podem pedir devolução de dinheiro, é o que diz a Controladoria Geral da União. Vamos acompanhar aqui a reportagem com a Kelly Oliveira.
O grupo, formado por 8 advogados públicos, tem a missão de recuperar os valores ilegalmente descontados de aposentados e pensionistas. Segundo as investigações da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, entre 2019 e 2024, 6 bilhões e 300 milhões de reais foram descontados dos beneficiários. Uma amostra feita pela CGU com 1.300 segurados apontou que 97% deles não tinham autorizado o desconto. Após a operação de ontem, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi exonerado do cargo. O governo ainda suspendeu todos os acordos de cooperação técnica que permitiam retiradas mensais. Mesmo assim, é recomendado que o segurado peça a exclusão do desconto. Para isso, deve acessar o aplicativo ou site Meu INSS ou ligar para a Central 135. Para ter de volta o dinheiro já retirado, o aposentado ou pensionista deve ligar para o telefone 0800 da entidade. Esse número aparece no contra-cheque. O segurado pode ainda enviar um e-mail para acordo.mensalidade@inss.gov.br. Outra opção é pedir o ressarcimento pelo aplicativo Meu INSS ou agendar um atendimento em qualquer agência do órgão. Wilson, bem, vai pedir devolução de dinheiro, tudo certinho, ok, vai devolver. Mas a pergunta que eu faço a você é o seguinte: como é que essas pessoas conseguiram cadastrar no INSS fazer desconto em folha de pagamento sem autorização do aposentado e beneficiário? Tem que ter cumplicidade interna dentro do INSS, não tem que ter? Tem sim. Roberto, eu quero fazer um alerta aqui também, chamar a atenção. Você viu que na reportagem, o aposentado, o pensionista, ele entra no site, ele entra no aplicativo, É aí, Roberto, que também dá oportunidade para o golpe dos advogados. Por exemplo, meus pais são aposentados. Meu pai tem 88 anos, minha mãe tem 83 anos. Eles não entram em aplicativo, eles não são dessa geração. Então, eles não vão, vou ligar. Então, aí o que acontece? Os advogados oportunistas, não, deixa que eu faço para você, passa uma procuração para mim. E aí, Roberto? Para onde você fala assim, mas quem autorizou? Quem fez isso? Então tem toda uma cumplicidade, Roberto. E eu acho muito pertinente a gente falar disso, porque os idosos, né, acima dos seus 70, vamos botar 80 anos aí, eles não estão ligados na internet. Então existe uma dificuldade muito grande por parte deles. Né? Por exemplo, meu pai é aquele que ele quer ir no banco, Roberto. Ele vai no banco, ele não acredita no banco virtual. Né? Então, assim, e essa geração de aposentados, muitos deles aí com instrução, né, abaixo, não conseguem fazer esse tipo de coisa. Então, muitas pessoas vão ficar nesse prejuízo, Roberto, porque não vão conseguir acessar as plataformas, ou vão ter que contratar advogados. Para contratar advogado, você acaba perdendo parte desse dinheiro. Então, eu chamo um alerta para isso aqui, para que as pessoas que têm, né, idosos, né, que são aposentados, para que ajude a família, o filho aí, possa ajudar nesse sentido, porque realmente existe uma dificuldade muito grande. Claro que fazer um atendimento personalizado de pessoa a pessoa poderia também ser um transtorno, mas tem que abrir uma brecha aí, Roberto, no meio disso tudo. E só através de tecnologia, de aplicativos, isso não vai ser resolvido e essas pessoas vão ficar no prejuízo. Wilson, vamos a mais um desdobramento aqui, porque tinha até gente venezuelano recebendo pensão, recebendo LOA do INSS. O esquema envolvia pagamento também para venezuelano. O cara ia lá para Roraima, fazia lá uma treta e depois ficava na Venezuela recebendo do INSS. Você vai entender agora, presta atenção nessa reportagem da Vanessa Vieira. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Cessátil para desarticular grupos criminosos suspeitos de fraudar o benefício assistencial à pessoa idosa, o BPC-LOAS. De acordo com as investigações, os agenciadores cooptavam idosos venezuelanos, falsificavam documentos e cadastros para garantir o acesso ao BPC-LOAS. Depois disso, muitos idosos retornavam à Venezuela, mas continuavam recebendo o benefício irregularmente. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na capital Boa Vista e em Pacaraima, município que faz fronteira com a Venezuela. 8 pessoas são investigadas, incluindo um delegado aposentado da Polícia Civil, suspeitos de garantir centenas de benefícios irregulares. A Justiça Federal bloqueou bens e valores dos suspeitos na ordem de 16 milhões de reais. E eles poderão responder pelos crimes de estelionato majorado e associação criminosa.
A Eliane surreal, a Eliane Vitorino está dizendo aqui, Wilson, que ela conhece uma senhora, ela é de Macaé, a Eliane Vitorino. Ó, eu conheço uma senhora que estava sendo descontada e que não tem acesso a nenhum aplicativo. O desconto era pelo Banco Inter. Tem celular embaixo de Angu. Tem carne e grande. Ela disse que não tem aplicativo, não tem nada, mas tinha desconto no Banco Inter. Então, olha as situações. Agora, eu recebi na Venezuela, recebi loas. O cara tá na Venezuela, atravessou para Roraima, a fronteira, e tinha o esquema. Roberto, policial civil, bicho, envolvido, cara. É impressionante, né, Roberto? A habilidade que os golpistas têm, né, para vir de outro país para cá para poder burlar todo um sistema, realmente é muito complicado. Eu só queria corrigir uma fala minha aqui, Roberto, porque quando eu não generalizo advogados exploradores, né? Porque tem bons profissionais em todos os lugares, né, Alberto? Tem bons advogados e maus advogados. Então, e as pessoas que têm acesso a advogados bons, né, que procurem para poder reaver. Mas existe uma dificuldade muito grande, né, dos idosos em entrar em aplicativos, você vê, essa senhora que acabou de falar dela aí, ela pelo Banco Inter tinha um desconto e, enfim, ela nunca nem acionou isso. Então, realmente, a tecnologia, por um lado, ela é muito boa, Roberto, mas, por outro lado, ela acaba facilitando a ação dos golpistas. Perfeito. Isso a gente aqui agora já encerrando esse tema aqui, que é o INSS, é rapidinho, para a gente abordar aqui rápido, dá tempo aqui, a gente está com outra pauta aqui. Eu gostaria que você opinasse sobre essa intimação do presidente Jair Bolsonaro na UTI ontem. Deixou o Bolsonaro nervoso, ele se exasperou com os médicos, quase que mandou os médicos calarem a boca. Eu queria saber o que você acha que foi o Alexandre de Moraes determinou a intimação do Jair Bolsonaro na UTI do hospital. Roberto, primeiramente a gente quer aqui se desejando o melhor para a saúde aí do ex-presidente, né? Que ele se restabeleça o quanto antes. Mas é porque, Roberto, o que aconteceu? Antes da intimação, o Bolsonaro tinha feito uma live, né? Ele abriu uma live lá do CTI, ele com os filhos, né? E o Nelson Piquet, o ex-piloto da Fórmula 1, né? Então estava lá Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, né? O Eduardo, enfim, ele fez uma live. E aí, na sequência daquilo, quando você não está, né, na sua parte, você está dentro do CTI, você tem que ter, né, suas preocupações, você não pode fazer isso e aquilo e tal. Mas ele se sentiu muita vontade para fazer a live. Aí, por outro lado, veio o Superior Tribunal Federal com a decisão e mandou intimá-lo lá dentro do CTI, caso este que, né, gerou uma revolta muito grande aí. Mas é uma polêmica, Roberto, porque para uma coisa ele se apresentou para a live lá, aí na sequência vem. Você acha, Roberto, assim, minha opinião, claro que existe toda aí uma questão política muito forte em cima disso tudo aí. O STF poderia ter acionado os advogados de Bolsonaro também, para não precisar ir lá no CTI, enfim. Mas aí eu acho, Roberto, são retaliações também que vai acontecendo, né, Roberto? Ele fez uma live, então estou bom para fazer a live, mas eu não estou bom para receber um documento, né? Então isso gerou realmente uma polêmica muito grande, né? Um desconforto, principalmente pelo lado da direita extremista, né? Que a todo momento pontua muito isso, ele não pode, ele está no CTI, como é que isso acontece? Realmente é uma situação, uma imagem, né? No mínimo inusitada, né? Você está no CTI, você recebe uma intimação, no mínimo inusitada. Mas houve essa live antes, né, Alberto? Então tudo isso tirou aí um desconforto para o judiciário também, enfim. Juridicamente não é errado, porque se ele estivesse lá sozinho, doente, juridicamente eu tenho certeza que não haveria intimação. Agora, alguém que recebe lá Malafaia para fazer aquele gritaria, o presidente do partido dele, para fazer aquelas declarações, fazer live ao vivo, então ele está demonstrando o que para o magistrado? Bom, se eu estou recebendo visita, não tem problema nenhum, eu recebi um oficial de justiça. Você é intimado, então tentou criar um fato político nisso daí, mas não juridicamente não tem erro nenhum nisso aí, tá? Não tem abuso de autoridade, não configura, porque ele já recebeu outras pessoas aí dentro da UTI no hospital, não é? Então, isso não é comum. O cara está na UTI, está recebendo visita e está fazendo live. Imagina um paciente, não deveria ser até proibido de gravar live, paciente na UTI cheio de cano, fazendo não é um negócio esquisito? Realmente um sensacionalismo muito grande, não, Alberto? Por ambas as partes, né? Por estar fazendo uma live dentro de um CTI, não existe isso, né? Eu acho que isso até é uma falta de
de respeito com a própria unidade hospitalar. O UTI realmente é um lugar que você tem que estar ali, né? E outro lado também, poderia ter falado com os advogados, enfim, levado a intimação. Então cheirou, Roberto, aí uma polêmica aí muito grande, Roberto, muito grande, e isso está sendo falado, aí vem, né? Dá discurso para várias pessoas estar falando, igual você falou, Malafaia vai aí e grita a todos os corredores aí que se tiver alguém dormindo aí em coma, pode até ser que assuste, porque é uma gritaria danada dentro do hospital, que não é muito comum de se fazer. Eu acho que as pessoas podem ir para os hospitais, tem capelas dentro dos hospitais, fazer suas orações e tal, mas existe aí todo um sensacionalismo muito grande em cima disso. E, né, acho que na sequência disso aí, por ele ter ficado nervoso e tal, uma coisa é você fazer uma live, Roberto, você falando o que você quer. Outra coisa é você receber uma intimação que mexeu aí com a saúde dele, enfim, ele passou mal uma, a gente volta a falar, a gente espera o estabelecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de fato, Roberto, uma polêmica daquelas que Brasília gosta, né, Roberto? É igual a polêmica do ministro do STF também cantou, Roberto. Você viu essa aí, Roberto? Ih, rapaz, isso aí tá virando moda. Essas pessoas têm uma frustração terrível, né? Eles querem ser cantor enquanto canta no banheiro, enquanto canta no karaokê, naquela coisa familiar. Agora, quando vai pro palco, amigo, é moda. Todo mundo... Um monte de político que tem vontade de ser cantor. Não tem talento político, ministro. Adoro o ministro Luiz Roberto Barroso. Gente, né, eu gosto das decisões, acho a pessoa inteligente, é um cara com notório saber. Agora, como cantor, se atenha ao banheiro, por favor. Se atenha ao karaokê. Não, Roberto, isso foi um evento que teve. Foi um evento que teve aí com a participação do Léo, né, que era da dupla Vitor e Léo. Né? E isso se espalhou na internet, que o Léo começou a cantar e aí deram o microfone pro ministro Barroso e ele ficou ali do lado cantando também, fazendo a dupla sertaneja, né? Barroso e Léo, né? E abraçado como deputado federal republicano aí, Marcos Pereira, né? Marcos Pereira, leia-se de Macedo. Então isso gerou uma repercussão. Roberto, é um momento de descontração, todo mundo quer cantar. Mas as pessoas aproveitam qualquer coisa. Canta, mas ouve então, quem quer. Né? Então é o que você falou, vamos restringir ao banheiro, né, porque realmente, como cantou, Roberto, né, tá muito distante disso. Isso gerou, Roberto, uma confusão nas redes sociais também, aí porrada para um lado, porrada para o outro. A pessoa não pode mais nem cantar, Roberto. Deixa cantar, pode cantar. Wilson, agora pra gente encerrar nessa etapa aqui, porque a gente tá chegando ao final aqui, deixa eu chamar a atenção para uma outra coisa. Primeiro que o ex-presidente Fernando Collor, ex-senador, está preso, já está cautelado pela Polícia Federal. Agora, ontem, a gente já deu a notícia aqui do Fernando Collor de Mello. Ontem, na Câmara Federal também, saiu a cassação do mandato do Chiquinho Brazão. Ele é acusado de ser um dos mandantes na morte da vereadora Marielle Franco. Por favor, evidencie o documento, o Júlio, que eu mandei para você, por favor. Mas ele foi cassado não por isso, né? Porque a Comissão de Constituição e Justiça votou para que o plenário apreciasse o pedido de cassação dele, né? Porque aprovou lá, Sim. Foi deliberado. Mas isso não foi nunca ao plenário. Aí foi cassado por ofício, por parte do presidente Hugo Mota. Mas a cassação dele não se deu por esse fato. Se deu por outro fato, por ausência, por falta. Por ausência no plenário, exato. Falta aqui, ó. Foi um ato da mesa número 170, você está vendo aí o documento. Ó, declara a perda do mandado do deputado Francisco Inácio Brazão, nos termos do artigo 55, inciso 3º e parágrafo 3º da Constituição da República de 1988. A mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, bem assim com apoio do artigo 55, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e nos termos do ato da mesa número 191/2017 e dos artigos 15, parágrafo 14º e artigo 240 e parágrafo 2º, ambos do regimento interno da Câmara dos Deputados, resolve declarar a perda do mandato eletivo do deputado João Francisco Inácio Brazão por incorrer na hipótese prevista no artigo 55. Aí vai citando os artigos aqui. Mas os artigos dizem isso, é por falta ao plenário. Por falta. Roberto, isso aí você percebe que tem toda uma tratativa, porque se ele é cassado pelo plenário,
ele perde seus direitos políticos. Fica Né? inelegível. Mas ele está sendo caçado por faltas, e aí ele não vai perder os direitos políticos dele. Né? Então, sim. E está elegível. um processo. Está elegível. Então, é um processo que ele vai, lógico, né? Vai transcorrer essa situação desse processo aí da questão de Marielle e tal, mas ele realmente foi caçado por falta no plenário, Roberto. É uma tratativa que arrumaram um jeito ali para talvez não prejudicar e não dar elegibilidade para o deputado. Quem assume no lugar dele é o Ricardo Abraão, né, Roberto? Ex-presidente da Beija-Flor, de Nilópolis também. Isso, um cara lá da Baixada, um cara, conheci ele, eu estive na escola lá, um cara bom, eu espero que faça aqui um bom trabalho em Brasília, Roberto. Na verdade, Chiquinho, ele foi protegido pelos chapas. Wilson. É como no Rio, é os parceiros. Ontem também foi nomeado o novo ministro, né, Roberto? Frederico Siqueira, novo ministro das Comunicações. Foi. E tinha dado também aí uma polêmicazinha com a indicação anterior, que o deputado falou que não queria, foi em plenário, eu só não tenho o nome dele aqui, mas aí, enfim, aí o presidente ajustou novamente ontem, tomou posse aí o ministro Frederico Siqueira, o ministro das Comunicações, Roberto. Wilson, muito obrigado pela sua participação aqui no Direto da Redação. Tenha uma boa sexta, um bom fim de semana, juízo aí, por favor, tá? Como diz o pai, vendo, como diz nosso amigo Tião Casimiro. Roberto, eu queria te agradecer aqui, aproveitar e mandar mais um abraço aqui para o Fernando Tuniel, da Casa de Jorge. E você, Roberto, vai estar aqui em Brasília comigo, vai ser o nosso entrevistado aqui na Resenha de Jorge, e você vai gostar muito. Então, queria deixar aqui um abraço para todos, um bom final de semana, um beijo no seu coração, vamos com tudo, vamos para cima, que Brasília está fervilhando. Roberto, até quarta-feira, próximo dia 30, encerra-se o prazo para os parlamentares fazer as confirmações de suas emendas parlamentares, né? Ainda tem esse tumulto aqui em Brasília. Então, vai encerrar dia 30. Então, quem colocou suas emendas, prefeitos, entidades, institutos, estão aqui até quarta-feira, segunda a quarta, vai estar um tumulto, a gente vai falar disso aqui na semana que vem. Por aí, um beijo no seu coração, meu irmão.